Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o movimento abolicionista do século XIX aqui no Brasil, né? Um movimento que acabou contribuindo fortemente para o fim da escravidão aqui no Brasil, beleza? Mas antes da gente começar, eu vou dar uma lida aqui na habilidade estruturante do currículo paulista, né? Que se liga diretamente a esse tema no que se refere à questão dos ex-escravos e à questão dos indígenas aqui no Brasil. Então, vamos dar uma lida aqui. Discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e a participação dos negros na sociedade brasileira do final do período colonial, identificando permanências na forma de preconceitos, estereótipos e violências sobre as populações indígenas e negras no Brasil e nas Américas. Beleza? Então, essa é a habilidade estruturante que se liga a esse tema, né? Nessa aula a gente vai focar mais na questão ali da abolição da escravidão e a situação dos negros após a abolição da escravidão, né? Quando eles deixaram de ser escravos. Beleza? Uma coisa que a gente tem que entender, pessoal, que o processo de abolição da escravidão aqui no Brasil foi um processo lento. Ele não se deu de uma hora para outra, né? Então, por isso que eu coloquei esse título aqui, processo lento e gradual. Então, aqui tem uma série de leis que dão a entender, que fazem com que a gente interprete desta forma. Porque a Lei Áurea, que aboliu a escravidão, ela não veio imediatamente. Houveram leis anteriores, como a Lei Eusébio de Queiroz, né, que proibia o tráfico negreiro da África para o Brasil. Depois veio a Lei do Ventre Livre, em 1871, estabeleceu a liberdade para os filhos de escravos que nasciam após essa data. Teve a Lei do Sexagenário, de 1885, beneficiava os negros maiores de 60 anos, ou seja, o movimento abolicionista ele teve que empreender uma grande luta, não foi uma coisa que eles conquistaram rapidamente. Por que isso, pessoal? Porque haviam muitos interesses aqui. O principal grupo econômico que existia aqui no Brasil nesse período eram os grandes latifundiários, os grandes donos de terra, né? Então, qual era a base, qual era a força de trabalho desses grandes latifundiários? Era a mão de obra escrava. Então eles lucravam tanto com o trabalho escravo e também com o próprio comércio de escravos. Então, a elite agrária e econômica aqui do Brasil se opôs a essa abolição da escravatura aqui no Brasil, né? Por isso que esse processo foi um processo lento, ele não se deu assim de forma imediata, né? Existe um outro fator também externo que contribuiu fortemente para o fim da escravidão, que contribuiu, mesmo de forma lenta como ocorreu no Brasil, contribuiu para que a escravidão fosse abolida aqui, que foi, passar aqui, a pressão inglesa. A Inglaterra, desde ali do final do século XVIII e início do século XIX, eles tinham um grande interesse, no que se refere ao mercado mundial, de abolir a escravidão. Por que isso, pessoal? Qual o interesse inglês, ou melhor dizendo, por que eles tinham tanto interesse em abolir a escravidão, tanto aqui no Brasil como no mundo? A gente tem que lembrar que no final do século XVIII ocorreu um evento muito importante na Inglaterra, que foi a Revolução Industrial. Então, toda a produção que antes era artesanal, era feita à mão, passou a ser feita com máquinas movidas a vapor. Então, toda a produção inglesa, a partir desse momento, passou a ser feita a partir dessa nova tecnologia. Isso fez com que a produção deles aumentasse assim de forma vertiginosa, de forma muito intensa. Então, em economia a gente sabe, se você tem uma produção muito grande, você precisa ter para quem vender. De nada adianta você ter uma produção muito grande se você não tem compradores. Então, os ingleses, o que eles queriam? Eles queriam que os escravos fossem libertos
e se tornassem trabalhadores assalariados, porque a partir do momento que uma pessoa é assalariada, ele é um consumidor. Então, os milhões de escravos que existiam no mundo, os ingleses queriam que esses escravos se tornassem consumidores da sua poderosa indústria. E isso se refletiu aqui no Brasil. Só que isso entrava em choque com um problema aqui no Brasil. Boa parte, o foco da economia aqui do Brasil era o grande latifúndio. Existia a pecuária, existia a produção de algodão, de açúcar, a do café, mas o que preponderava aqui era o grande latifúndio com a mão de obra escrava. Então, por isso que mesmo com essa pressão inglesa, a escravidão ela foi abolida, muito por essa pressão inglesa, mas foi um processo lento, até pela base econômica do Brasil, que era essa, né, do grande latifúndio. Então, a gente tem essa charge aqui que reflete muito isso, né? Então, ele faz uma brincadeira aqui. E que nações amigas são essas? Refletindo a vinda da família real para o Brasil, que abriu os portos para as chamadas nações amigas, né? Aí eu responde, Inglaterra, 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 porque quem se beneficiou mesmo com essa abertura dos portos foi a Inglaterra, né? Então, essa é mais uma questão que demonstra a importância da Inglaterra nesse processo de abolição da escravatura aqui no Brasil, né? Então, essas leis que eu falei anteriormente, né, que foi um processo lento, um processo gradual, feito pouco a pouco, para se abolir aos poucos a escravidão, ele culminou em 1888, um ano antes da proclamação da República, com o advento da Lei Áurea, a famosa lei que foi assinada pela princesa Isabel, que aboliu definitivamente a escravidão aqui no Brasil. Então, essa lei ela foi importante, mas a gente não pode achar que foi só a assinatura dessa lei que aboliu a escravidão. Houve toda uma luta. O movimento abolicionista foi um movimento muito importante, de intelectuais, de políticos, de uma série de pessoas, até de escravos e ex-escravos, de pessoas da sociedade aqui do Brasil que lutaram para que a escravidão fosse abolida aqui. Então não foi essa assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel foi apenas todo o esforço, foi o resultado de todo esse esforço, né, do movimento abolicionista. Beleza? Então, e pós-abolição, pessoal? Pós-abolição e pós-proclamação da República um ano depois. Tudo se resolveu? Os negros foram inclusos na sociedade? Os índios, que não eram escravos, mas viviam assim à margem da sociedade, foram inclusos na sociedade? A gente sabe que não, né? Então essa charge aqui, ela demonstra bem isso, né? Demonstra que essa charge ela se referia, é uma charge do século XIX, que foi feita no 7 de setembro, né? Que é uma data muito importante para o Brasil, é a data que marca a independência, né? 7 de setembro de 1822. Então, o Brasil se tornou um país independente. Mas e a sociedade aqui? E o índio? E o negro? Quando a escravidão foi abolida aqui no Brasil, em 1888, ela não veio acompanhada de leis, de projetos que efetivamente incluíssem o negro na sociedade. Então, os negros eles foram libertos, mas eles não eram analfabetos, eles não tinham uma profissão. Como eles seriam inseridos na sociedade? Existia toda uma cultura de racismo que foi gestada durante todos esses séculos de escravidão. Então, o negro ele foi liberto, mas não foi incluso na sociedade. Não haviam projetos, seja em matéria de educação, de alfabetização, de cursos profissionalizantes. Não houve isso. Não houve indenizações, não houve distribuição de terras. Sabe-se hoje que no período em que foi votada no Senado a abolição da escravatura, existia um outro projeto de reforma agrária, até para beneficiar também os escravos, que eles tivessem um lote de terra. A abolição foi aprovada, mas a reforma agrária não. Aliás, a reforma agrária não foi feita até hoje. Os Estados Unidos é um país que realizou a sua reforma agrária no século XIX ainda, né?
após a Guerra Civil. Então, essa é uma grande questão. A abolição da escravatura foi algo extremamente positivo, mas foi incompleto, porque ela não veio acompanhada de um projeto de inclusão do negro na sociedade. E o índio, a mesma coisa. O índio, ele não foi incluso nessa nova república, ele não teve uma preponderância, ele não teve uma voz ativa, nem os escravos, nem os índios e nem a população em geral, né? Se a gente for analisar direito, nós tivemos uma proclamação da República que foi feita através de um golpe militar. Não foi uma proclamação da República que foi feita, foi liderada pela massa da população nas ruas. Não foi assim. Então, a gente pode dizer que a abolição da escravatura e também a proclamação da República foram, sim, foram eventos importantes, necessários, principalmente a abolição da escravatura, mas foi um processo incompleto, um processo que, aliás, ele deixa suas marcas até hoje, né? Existe se você olhar todos os índices, todos os dados que analisam a sociedade brasileira, você vai ver que o negro ele recebe menores salários, o negro ele está numa condição assim ele ocupa menos cargos de liderança do que as pessoas de outras etnias, do que os brancos. Então isso é reflexo de um círculo vicioso de pobreza que remonta ao período da escravidão. Claro que isso diminuiu, existem programas de inclusão social hoje, mas é um processo que ainda não se finalizou. É um processo que precisa ser reforçado, precisa haver outras medidas de uma efetiva inclusão do negro na sociedade. Então, é isso, pessoal. Abolição, sim, ocorreu, inclusão do negro, não. Então, uma consequência direta da abolição da escravidão aqui no Brasil foi essa. Foi que o negro foi liberto, mas não foi incluso na sociedade. Eles não tinham emprego, muitos até voltavam para suas fazendas onde eles eram escravos, né? Onde eles trabalhavam como escravos. E os outros formaram os morros, as favelas, as comunidades que nós chamamos hoje, né? Então, quando a gente remonta aqui essa habilidade, a noção de tutela dos grupos indígenas e negros, né? Como se deu isso? Esses grupos foram protegidos? Foram inclusos na sociedade? A gente sabe que não. Então, essa é mais ou menos a temática, né, que eu queria abordar com vocês nessa aula. E a gente sabe, é só a gente analisar, a gente ver os jornais, a gente analisar o que acontece no nosso país, que a gente vê que até hoje os reflexos desse período aí do século XIX e de toda a escravidão que ocorreu se reflete até hoje no nosso país. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que essa aula ajude vocês a compreender um pouco melhor esse período e as consequências que se refletem até os nossos dias de hoje. Beleza, pessoal? Tchau, tchau.